Boa tarde, crianças. A nossa aula hoje será de ciências. E nós iremos falar sobre o corpo humano. Na história, Minha Mão é uma Régua, nós observamos que a menina ela media algumas coisas usando as partes do seu corpo, como a mão, o pé, né, o dedo. Então, por isso nós iremos trabalhar o corpo humano. E o nosso corpo, ele pode ser estudado em 3 partes distintas. Ou seja, o nosso corpo ele é dividido em 3 partes. E essas partes são cabeça, tronco e membros. Então, nós podemos ver aqui nessa ilustração mais ou menos a região de cada um dessas partes do nosso corpo. Então, podemos ver a cabeça, o tronco, os membros superiores e os membros inferiores. Então, a cabeça. A cabeça é formada pelo crânio e pela face. Então, nós podemos ver aqui nessa representação a ilustração da cabeça, que é formada pelo crânio e pela face. No interior do crânio encontra-se o cérebro, que é o órgão mais importante do sistema nervoso. Ele é o responsável pelos atos conscientes e inconscientes, da inteligência, da memória, do raciocínio e das imaginações. Então, a nossa cabeça ela é formada pelo crânio e pela face. E no nosso crânio existe o cérebro, que o cérebro ele é um órgão muito importante para nós, porque é o cérebro que comanda tudo no nosso corpo. Na face estão os olhos, o nariz, a orelha e a boca, que fazem parte dos órgãos dos sentidos, responsáveis por levar a informação ao cérebro. Então, na face, a face é o que nós chamamos de rosto. Então, a nossa face, ela estão as partes do nosso corpo responsáveis pelos órgãos do sentido. Então, o tronco. O tronco é formado pelo pescoço, a nuca, que é a parte de trás do pescoço, o tórax, que o nosso tórax é o que nós chamamos de peito, é a região do nosso peito, o dorso, que o dorso corresponde às nossas costas, ou seja, a mesma região do nosso peito, mas pelas nossas costas, o abdômen e o quadril. Então, o tronco é formado pelo pescoço, nuca, tórax, dorso, abdômen e quadril. Os membros. Os membros do corpo humano são responsáveis por toda a mobilidade que temos. Então, os membros do nosso corpo é responsável por qualquer movimento que nós fazemos. Então, os membros são responsáveis pelos movimentos que que nosso corpo faz. Então, e os membros eles podem se dividir em superiores e inferiores. Os membros superiores são formados pelos nossos ombros, braços, cotovelo, antebraços, pulso e mãos. O nosso antebraço corresponde relacionado ao nosso punho até ao nosso cotovelo, até próximo do nosso cotovelo. Essa parte do nosso corpo é chamada de antebraço. O braço é entre o cotovelo e o ombro.
Então, os membros superiores são formados pelos ombros, braços, cotovelo, antebraços, pulso e mãos. Agora, nós iremos falar sobre os membros inferiores, que são: os membros inferiores são formados pela coxas, joelhos, pernas, tornozelos e pés. Então, o nosso corpo ele é dividido em 3 partes, como a gente viu. Que essas partes são cabeça, tronco e membros. E os membros são membros superiores e inferiores. Agora nós iremos assistir a um vídeo para que nós possamos entender melhor o conteúdo. Olá, pequenos cientistas! Eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Neste episódio, falaremos sobre o corpo humano e suas divisões básicas. Vamos ver quais são elas. Nosso corpo está dividido em 3 partes básicas: cabeça, tronco e membros. Na cabeça, temos a face, que é a parte que fica visível na frente. A face é onde ficam nossos olhos, boca, nariz e orelhas. Dentro da cabeça está o osso mais duro do nosso corpo, o crânio. Ele realmente precisa ser muito resistente, pois abriga um órgão importantíssimo, o cérebro. É o cérebro o responsável por nossa inteligência, imaginação, memória. É do cérebro que partem os comandos para andar e pegar objetos. No tronco, temos mais divisões: o tórax, que é o nosso peito, o dorso, nossas costas, a região glútea, que é, bem, o nosso bumbum, e o abdômen, que é basicamente a barriga. A maior parte dos órgãos do nosso corpo ficam no tronco. E órgãos muito importantes, como o coração e os pulmões, ficam muito bem guardados. Não deste jeito. Na verdade, eles ficam protegidos principalmente pelas costelas e o osso externo, que fica bem no meio do nosso peito. Temos também o pescoço e a nuca, parte de trás do pescoço, que são uma ligação entre a cabeça e o tronco. E por fim, os membros, que são divididos em membros superiores, que são nossos ombros, braços, cotovelos, pulsos e mãos. E os membros inferiores, nosso quadril, coxas, joelhos, pernas, tornozelos e pés. Como pudemos ver, os órgãos que são vitais para nós ficam sempre protegidos por ossos, cérebro, coração e pulmões. Embora as divisões básicas sejam apenas 3, o número de órgãos é bem maior. Mas isso fica para outro episódio. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima!